Oi, meu nome é Júlia Maria e esse é o primeiro vídeo do meu canal. E que ainda não tem nome, mas já adianto, o assunto do canal vai ser sobre tudo referente à espiritualidade, seja falar sobre livros, terapias integrativas e todos os assuntos que eu tiver vontade de falar ligados à espiritualidade. E para estrear esse vídeo, eu trouxe um livro que eu gostei muito de ler, que ele se chama A Sacerdotisa, a Grande Sacerdotisa do Antigo Egito. Então eu vim a caráter para falar desse livro para vocês. Bom, é um livro espírita, é um romance espírita da autora Nadir Gomes, e ele vem retratando, vem falando sobre uma história que aconteceu no Antigo Egito, que realmente teve um impacto muito grande na história da humanidade. Foi ali na última dinastia do Antigo Egito, então foi onde teve, eu acredito que uma das maiores quedas dessa sociedade. Bom, eu sei que muita gente gosta muito desse assunto, se conecta muito com o Egito, com os ensinamentos, com a sabedoria, com todo esse mistério que envolve esse tempo. E eu também gosto muito. Por isso, eu trouxe esse livro e esse assunto para vocês. E eu vou falar para vocês sem dar muito spoiler. Foi na 31ª, essa história se passa na 31ª dinastia do Antigo Egito. Então, um tempo de muitos templos, de sacerdotes, sacerdotisas. E esse livro ele vem falar da sacerdotisa, a Hatshepsut, que é a personagem principal daqui, vem falar da história da Hatshepsut, que era uma grande sacerdotisa do templo da deusa Hathor, que era uma deusa destinada ao feminino, à família, também muito destinada, voltada, né, para a sexualidade, e ela era uma deusa cósmica, né, e é muito cultuada. Eu diria que ela foi a segunda deusa mais cultuada no Antigo Egito. E o templo da deusa Hathor é o templo de Dendera, que é onde a Hatshepsut era a grande sacerdotisa. Ele foi um templo que foi criado para a deusa Hathor e onde, com apenas 15 anos de idade, a Hatshepsut se tornou a principal sacerdotisa entre umas 12 sacerdotisas que ficavam no templo, que participavam dos rituais e eram responsáveis pelo templo. A Hatshepsut, ela nasceu com esse destino. Ela nasceu para ser uma sacerdotisa. Logo pequena, ela mostrou muito interesse, ela demonstrou muito interesse sobre assuntos sobre o ocultismo, sobre toda essa magia que envolvia o Antigo Egito. Ela foi o pai de Hatshepsut, isso fala logo nas primeiras páginas do livro. Ele é o sacerdote Putifire, então ele teve um sonho, ele teve as mensagens, ele recebeu mensagens espirituais que ele deveria ter uma filha e que essa menina seria uma grande sacerdotisa do Egito. Então ele foi em busca da mãe, né? Ele foi atrás de encontrar a mulher que seria a mãe. Enfim, ele encontrou, se relacionou e teve a sua filha. Logo cedo, Hatshepsut foi ensinada. Putifar era um sacerdote que tinha muito conhecimento oculto. E logo cedo, a menina foi trancada no templo onde Putifar era sacerdote. E lá ela estudou desde muito pequena. Eu acredito que desde os 4 anos de idade, ela já estudava tudo que era sobre magia e dominava. E tinha uma inteligência fora do normal. Gostava e entendia sobre todos esses assuntos. Como eu disse, desde muito cedo ela foi trancada no templo para estudar tudo sobre magia, tudo que ela seria sobre o ofício dela. Com isso, ela não teve uma infância, ela não foi uma criança como as outras. Ela adquiriu responsabilidades desde muito cedo, teve uma disciplina muito rígida com o pai. Ele sempre lembrando que Putifar não podia revelar que era o pai de Hatshepsut, por ser um sacerdote. E a mãe dela, também fala logo nas primeiras páginas do livro, a mãe dela morre no parto.
Potifari amou muito a mãe dela, ele foi atrás de alguém para ser mãe e ele realmente, ele encontrou, ele se apaixonou pela mulher, ela não foi só a mulher que gerou e deu à luz a Ramassasait. Ele realmente foi uma mulher que Potifari amou muito. Então, Ramassait teve uma criação, teve uma infância muito rígida, ela não pôde ser criança e desde muito cedo Potifari colocou pensamentos de muito poder na criança. Então, desde muito cedo, ele ensinou, ele dizia que ela era melhor e sempre ensinou ela e sempre em busca do poder. Então, muitos valores relacionados a isso e poucos valores espirituais. Com 10 anos, ela entrou para o templo de Hathor e já começou seus estudos, já oficial como uma sacerdotisazinha, né? Assim como ela, outras 12 meninas entraram e tinha o teste, tinha uma cerimônia, elas tinham que passar por isso. Várias outras meninas tinham alguns dons algumas eram também de famílias importantes, e a Ramassasait foi a que mais impressionou todos lá pela sua inteligência. Às vezes tinham assuntos que nem os sacerdotes que foram até lá, né, para selecionar sacerdotisas tinham conhecimento e ela já tinha. Então, pequenininha, com 10 anos de idade, ela já entrou. E o templo foi construído por pedido do Potifari, do sacerdote, que era pai de Ramassasait. Antes dela nascer, ou assim que ela nasceu, ele foi até o faraó Nerta-Nebu I e pediu para que esse templo fosse construído para a deusa Hathor, sem falar que ele queria que a filha dele estivesse à frente. Então ele fez todo o movimento assim que Ramassasait nasceu, para que esse templo fosse construído. Então ele foi construído, pode dizer que ele foi construído especialmente para... Alguns anos se passaram e quando a Ramassasait estava com uns 15 anos de idade, ela já tomou frente do templo. Até então, quem era responsável era outra sacerdotisa, a Nartilena, que ela já era uma mulher adulta e até as crianças poderem ter a idade correta, né? Ela ficou no posto. A intenção dela era ficar sempre, mas ela acabou perdendo o cargo dela de principal. E então, o que acontece? A Ramassasait, ela se viu muito fria desde criança. Ela se viu tendo que se defender muito cedo e lutar pelas coisas que ela queria. Muito cedo ela fechou o coração dela para tudo, voltando somente para aquilo, para o propósito da vida dela. E ela de fato acabou se tornando uma mulher, uma menina e uma mulher muito ambiciosa. E isso foi o que levou à queda dela e ajudou muito para a queda daquela história, daquele período. Então ela teve muita contribuição com isso, usando muito os seus dons, os seus conhecimentos para o próprio benefício, sem se preocupar muito com as outras pessoas. Ela realmente queria o poder dela, logo ela se envolveu com Nerta-Nebu II, que até nesse momento Nerta-Nebu I já havia morrido, então seu filho tomou posse e virou o faraó. Quando Ramassasait ainda era criança, aconteceu o casamento de Nerta-Nebu II e ela observou o faraó, e nesse mesmo casamento foi onde ela conheceu o que seria a desgraça da vida dela, que foi Ozamba, que era o cunhado do faraó, que foi por quem ela se apaixonou. Ela era criança ainda e logo ela se encantou por ele. Ele era um jovem e mais pra frente, né, ele se apaixonou por uma outra sacerdotisa, que era a... Gente, eu esqueci o nome dela. A Nefet, gente. A Nefet, assim como Ramassasait, era linda, só que diferente da Ramassasait, que tinha uma beleza mais agressiva, mais sedutora.
Nefert, ela era doce e muito bondosa mesmo. O maior dom dela era o canto e o coração dela, que era puro e ingênuo. E Ozamba se apaixonou por ela, por Nefert. E como Ramassa-Said estava acostumada a ter tudo o que ela queria, inclusive ela tinha o faraó nas mãos dela, lembrando que o faraó ele era casado e a esposa dele, né, era da Núbia. Ozamba era o príncipe da Núbia e os faraós, eles tinham um harém, eles tinham ali várias mulheres, e quanto maior era o seu harém, maior era como se fosse o poder dele e tudo mais. Então não tinha muito problema ele ser casado, ele tinha um oficial, que horror, e tinha o harém dele. E era muito claro que ele era apaixonado por Ramassa-Said, inclusive ele disse à esposa dele por várias vezes: nós estamos casados e tal, eu respeito e tudo mais, né? Você é a minha rainha ali, mas o meu amor é da sacerdotisa. E é claro que a rainha odiava isso, era aceito as outras mulheres, mas ela tinha raiva porque com ela era diferente. Ele inclusive ficava, quando ele ia pro templo de Denderá, ele esquecia de governar o Egito por conta disso, e isso acabou prejudicando muito. Os personagens aqui dessa obra se perderam pelo poder, pela luxúria, por tudo isso, muitos se perderam e eles não passaram pelo teste que eles tinham que passar. Muito poder foi dado a eles e eles não conseguiram passar pelos seus testes. Eram pessoas que sofreram depois das consequências do seu ato na vida pós-morte, aqui no livro fala, e, como eu disse, por vidas e vidas, tendo que servir, tendo que reparar os danos. E então eles não passaram pelo teste, eles eram pessoas, assim como nós somos, assim como nós também estamos passando pelos nossos testes. Eles se perderam muito no poder, no conhecimento. E o bonito nessa história é porque durante vidas e vidas, muitas relações aqui que eram abaladas por isso, por vingança, por ódio, elas foram, os encontros da vida foram criando, foram se transformando em amor. Eles sofreram muito por todo o sentimento que eles carregavam durante muitas vidas, mas com os anos, com as eras, com as décadas, né, com as vidas, eles foram transformando isso em amor com as relações, muitas vezes vindo na mesma família. Muitos desses personagens foram renascendo depois, dentro do mesmo núcleo familiar, ou em outras situações, podendo ter uma amizade, podendo se apaixonar, enfim, transformando todo esse ódio, toda essa vingança em amor. E isso é muito bonito. Eles vieram, na época de Jesus, mostra aqui no livro que muitos já reencarnaram na vinda de Jesus, já para servir, já como resgate, e claro, continuaram vindo depois em vidas e vidas. E é interessante observar que hoje em dia a gente sempre fala muito sobre o medo que a gente tem do poder, sobre o medo que a gente tem do dinheiro. E em muitos momentos durante terapias a gente entende que isso vem de momentos passados que nós tivemos muito poder e a gente não soube lidar com isso, a gente não soube usar para servir a humanidade. Então, quando a gente conhece essa história, que teve a personagem de Ramassa-Said, teve o faraó Nertanebu, Ozamba, Putifari, Nefert e vários outros, mas a gente pode ligar que existiram várias situações parecidas de várias pessoas com poderes nessa época, em épocas mais remotas, em épocas mais recentes, que não souberam usar. E hoje em dia, muitos vêm com algum bloqueio referente a poder, a dinheiro, a magia e a vários outros assuntos. Então a raiz ela é mais distante do que a gente imagina. Bom,
alguns pontos no livro. É uma obra espírita. Então, eu percebi que aqui a cultura egípcia, ela foi citada, foi falado sobre a deusa Hathor, mas não foi dado muito a devida importância e muitas vezes até uma desvalorização, como se aquela crença daquele povo, daquela época, realmente não existisse. Tinha as falhas, inclusive os templos eram lugares religiosos, onde era para servir aquele povo, e isso não acontecia. Porém, aqui é como se não existissem os deuses, é como se aquele povo vivesse numa ilusão, e aí com a vinda de Cristo realmente veio o verdadeiro, né? O verdadeiro ser, né? A pessoa, o Cristo que aquele sim era real, todos os outros não. Cristo sim foi real. Ele veio trazendo a chegada de uma nova era para a Terra. Ele foi o ser mais iluminado que pisou na Terra, mas isso em nada tira a era dos deuses. Então não tira esse conhecimento deles e que eles tinham, que os deuses tinham e que os religiosos da época de fato tinham e conheciam sobre os deuses, nem a divindade dos deuses do Antigo Egito. Isis, Hathor, Ra, Horus e tantos outros. Então, aqui tem essa desvalorização. E também dos rituais, porque o Templo de Dendeira eram rituais bem famosos, a deusa Hathor, aconteciam muitas situações cósmicas, era muita dança, então isso foi dado pouca importância, foi focado mais na história, a moral, e foi muito lindo, sim. Mas, como eu disse, tem uma certa desvalorização aqui da cultura egípcia, desacreditando dela. E bom, a cultura egípcia ela é rica e para quem crê, bem real, né? E os deuses, eles passaram muitos ensinamentos e eles continuam aí, independente de religião, independente de qualquer coisa, eles só não são cultuados. O que mais que eu posso falar agora para começar a finalizar para vocês sobre esse livro? Como eu disse, muitos desses personagens ainda estão em resgate, ainda estão aprendendo e se recuperando também. Hoje, gente, o propósito não é servir aos deuses. Hoje nós podemos nos conectar, nós podemos receber auxílio, mas não é mais servir aos deuses como era feito antigamente nos templos. Hoje, o propósito da humanidade é despertar as chakras Shivas, então as mulheres se tornarem deusas, descobrirem as grandes sacerdotisas que são e os homens encontrarem e despertarem o grande Shiva que tem dentro deles. Então, de acordo com os tempos, a humanidade ela tem poder de crescer em uma direção diferente. Então agora não mais servir, agora é nos tornarmos deuses e deusas. E sobre Ramassa Said, eu acredito que ela já viveu na escuridão dela, ela já viveu muito na sombra dela. Nós temos nossa luz, nós temos nossa sombra. E em algum momento nós precisamos mergulhar na nossa sombra. E é isso que Ramassa Said fez. Ela já viveu muito na sombra dela, ela já conheceu o mais profundo da sua escuridão, da escuridão da sua alma. E eu espero que ela esteja pronta para despertar e para viver na sua luz agora. Gente, eu trouxe esse livro para vocês porque eu vejo nele muito conhecimento. Como eu disse, foram pessoas que passaram pelas suas provações, tinham as suas missões, tinham os seus propósitos, assim como nós hoje temos as nossas missões, os nossos propósitos e as nossas provações. Então, como eles falharam, nós também falhamos por várias. A gente falha hoje, a gente já falhou muito, e eles cresceram muito e continuam crescendo no caminho da evolução. E ele é o amor, o caminho da evolução é o amor. Então, assim, todas as desavenças que tiveram nesse livro, todas as falhas morais, elas estão sendo e foram resgatadas através do amor. É essa mensagem que o livro traz, ela é muito real e muito verdadeira. E como existem muitos personagens desse livro
que já renasceram por várias e várias vidas e estão nessa vida agora. Que eles despertem, então coloca aí no comentário do vídeo. Inclusive, a sacerdotisa Rama Sassaíte, ela pode estar por aí precisando despertar, ou já desperta e precisando despertar. Coloca aí no comentário Desperte Sacerdotisa. E é para que todas as sacerdotisas despertem, tá bem? Gente, valeu pelo vídeo. Quer dizer, eu que fiz o vídeo, mas assim, valeu por assistirem. E até mais.